Olá, amigos. Aqui é o Iago Kinuti, você está no canal Príncipe do Egito. É, Amigos, nós vamos falar de um tema sério. Eu separei hoje três casos diferentes, né? Três casos diferentes do que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas, especialmente de cunho pentecostal, né? Depois de, cara, eu acredito que isso foi um boom, né? Depois de uma declaração do pastor Rosiel Gomes. Rosiel Gomes, como sempre, revolucionando o meio pentecostal. Depois que ele disse que não se deve orar por violência doméstica. Pastor Zé Gomes disse que, irmãs, violência doméstica não é para orar, para romantizar, é para você denunciar. E depois disso, depois dessa pregação do pastor Zé Gomes, muitas mulheres evangélicas, né, estão dando a cara a tapa, estão vindo a público relatar como tem sido o relacionamento delas dentro da igreja, o relacionamento delas evangélico, né, o casamento delas, elas estão vindo a público, né, relatar a respeito de abusos dentro do matrimônio, principalmente sofrido por pastores, mulheres que são casadas com pastores e têm sofrido dentro do casamento. O primeiro caso aqui é essa jovem, né, que afirma que foi chutada grávida, agredida, né? Fui chutada grávida, abre aspas, fui chutada grávida, influenciadora detalha violência e omissão pastoral na de Belém, né? A mulher estava sofrendo violência psicológica e ela resolveu, parece, relatar, a gente vai ler aqui a matéria, resolveu relatar ao pastorado da de Belém sobre as violências sofridas e os caras simplesmente passaram um pano pro agressor. É isso mesmo, porque o agressor parece que é um, né? Algum cabeçudo lá que manda em alguma coisa. E os caras desampararam a mulher, não acreditaram na versão da mulher, né? E pior, ainda tem as pessoas que dizem orar. Não, você tem que orar por ele, é seu marido, né? Você não pode deixar, você não pode pedir divórcio, você tem que apanhar e orar por ele. Depois que ele der um soco no teu olho, o que você tem que fazer é se ajoelhar, né? Beijar os pés deles e orar por ele, né? É isso que esse pessoal aí evangélico aconselha as mulheres a fazer, né? Você que é mulher evangélica, que está num casamento abusivo, onde você apanha, seja ele cristão ou não cristão, se for cristão, pior ainda, né? Denuncie. Agressão contra a mulher é crime. Não existe esse negócio de que tem que orar, né? Libertar o marido. Se teu marido é um agressor, você tem que denunciá-lo, né? Você tem que denunciar para ele ir pra cadeia. Homem que bate mulher é um criminoso, tá? Então vamos ler aqui a matéria. Primeiro, já quero pedir para você fazer a sua inscrição no canal, deixar seu like e o seu comentário abaixo do que você pensa a respeito. Se você quiser ajudar o canal, qualquer valor, chave Pix está aqui de lado. Eu vou deixar a chave Pix para você doar, né? O valor que você quiser, você pode doar pra gente, tá? E a gente vai estar agradecendo a você. Vamos ler aqui a matéria em questão, que né? É curtinha, tá? Esse caso é curtinho. Aí vai ter outros casos que a gente vai relatar aqui. Abre aspas, fui agredida aos 7 meses de gravidez. Fecha aspas. A influenciadora Anábia Apocalipse, chocou a web ao revelar o inferno que viveu em seu casamento com um conhecido pregador evangélico. Que merda, o cara ainda é pregador evangélico. O cara bate na mulher e ainda prega na igreja de noite, né? O cara dá a surra na mulher e de noite está falando de amor ao próximo, de moderação, né? De caridade, de afeto. Nós somos todos uns outros, nós temos que nos amar, temos que amar o próximo, né? E quando em casa bate na mulher, tá cheio desses, viu, amigo? Tá cheio desses, né? Na igreja é santo. E em casa trata mal a mulher, trata mal os filhos. Tá cheio desses santos da igreja, né? Inspirada pela mensagem de Helena Raquel, inclusive eu já vi esse vídeo da Helena Raquel, ela falando disso, né? E o pastor Ziel Gomes. Eu acho que foi a Helena Raquel e o pastor Ziel Gomes que influenciaram, né, as mulheres a se imporem, né, as mulheres a denunciarem. O pastor Ziel Gomes e a Helena Raquel, né, foram peças fundamentais para várias mulheres estarem aí revelando os bastidores do casamento evangélico, né, que não é essa glamorização, essa romantização, esse conto de fadas que eles tentam passar para você no púlpito. Tem muitas mulheres que estão vivendo casamentos tóxicos, relacionamentos abusivos e não tem coragem de denunciar, porque se denunciarem serão excomungadas da igreja, disciplinadas, essas paradas, né? Mas continuando. Inspirada pela mensagem de Helena Raquel, a Nábia detalhou episódios de chutes. Olha que vagabundo, né? Cárcere privado, amigo. Né? O cara trancava a mulher, você não vai trabalhar. Tem vários casos desse, né? De homens, né, da igreja que não deixam as mulheres trabalhar.
Tem um conhecido nosso aí que ele proibia a mulher de trabalhar, ele proibia. Você não vai trabalhar, você não vai arrumar emprego, coisa nenhuma. Você vai ficar em casa porque é isso que a Bíblia manda. Você tem que ficar em casa tomando conta dos meus filhos, né? Você não vai trabalhar coisa nenhuma. Aí a mulher fica quase como um cárcere privado, né? Cárcere, o cara tranca a mulher dentro de casa e leva a chave. Cárcere privado e violência psicológica, que já envolve, já tem a lei no Brasil, a gente sabe como é que a lei da violência psicológica funciona. É o cara torturar a mulher, né? Humilhar a mulher, né? A mulher está sob uma condição de que. Isso acontece nesses casos, em que a mulher não tem poder de nenhum no relacionamento, ela vive subjugada, ela precisa do cara para ser sustentada, para ser bancada, né? E acaba sofrendo violência psicológica por parte do marido. O marido acaba tratando, inclusive uma mulher bonita, né? Essa mulher da imagem é uma irmã muito bonita, com todo respeito. É, o que mais revoltou os seguidores, né, foi o abandono pastoral, né? Segundo ela, os líderes da AD Belém, o senhor pastor José Wellington Bezerra e o filho, né, chegaram a colocar o agressor no púlpito, mesmo sabendo das agressões. Cara, que mau caratismo desses caras, né, velho? Que mau caratismo, né? A mulher foi lá. Então, vamos ver se a gente entendeu a história. A mulher foi na igreja, conversou com o pastor, disse que estava sofrendo abusos psicológicos e agressões do marido, e o pastor não acreditou na mulher e ainda colocou o marido agressor para pregar, né? Cara, como é que você fica? Como é que eu fico revoltado quando o pessoal diz assim: "Não, mas olhe para Jesus. Olhe para Cristo, não olhe para os homens". Enquanto tu tá numa igreja de falsos profetas, falsos pastores, né, de pastores agressores, pastores tarados, pastores que estão com um cunho político, máfia política, né? E você tem que ficar lá. Ah, não, tem que ficar, tem que olhar para Jesus, dando dízimo para eles e olhando para Jesus, né? Se você é conivente, você que apoia um cara desse, que é da igreja de um cara desse, você é conivente com os crimes dele. Você é conivente, né? Um pastor que apoia um agressor é conivente do crime dele. É conivente. Apoia, é errado também. Entendeu? E ainda coloca um babaca desse em cima do público. Você é igual a ele, você é pior do que ele. Você é pior, que pelo menos você sabe da verdade e não expõe, não denuncia. Você é pior. Você é pior. E a pessoa que faz parte da igreja de um pastor desse é pior do que ele. É pior. Pode olhar para Jesus, pode rodar, pode falar em línguas, pode cantar, pode fazer o que for. Se você sabe que seu pastor é um picareta, rouba os outros, maltrata os outros, e você tá lá, você é um picareta também. Tá? A igreja, abre aspas, né? A igreja não apoia a mulher que denuncia, afirmou. Aí isso é a fala da senhorita Anábia Apocalipse, né? E eu concordo com a fala dela, né? A igreja realmente desampara a mulher, né? Desampara a mulher. Quando se invoca, agora sim, quando é um caso de um chefão, entendeu? Quando é esse caso da Anábia Apocalipse, se aplica a situação dela, a situação dela é compreensível porque ela é casada com um poderoso chefão, um pastor, um pregador. Porque se isso fosse um caso de um irmãozinho, sei lá, um irmãozinho comum, né? A igreja dá totalmente apoio à mulher, tá? Esse caso aí, porque já envolve. Porque os caras pensam o seguinte, entendeu? Como um cara é um pregador influente dentro da instituição, eles não querem acabar com o ministério do cara, não querem excomungar o cara, porque o cara pode sair da igreja dele. Eles pensam assim, olha como é tudo calculado. Se a gente excomungar esse cara, se a gente denunciar esse cara, vai ser um escândalo, muita gente vai ficar escandalizada. Esse cara vai sair da nossa igreja, vai abrir uma outra igreja e vai arrastar mesmo muito de gente daqui, vai arrastar, a gente vai perder membros, e se a gente perder membros, a gente perde dízimo, né? É isso que eles pensam. É por isso que eles abafam, entendeu? É por isso que eles abafam as safadezas, a sacanagem que acontece lá. Eles abafam por conta disso. Eles não abafam por conta da família, por conta da mulher, por conta do casamento, por conta dos filhos. Não, eles abafam por conta de dízimo. O resultado final é sempre dízimo, entendeu? Ele sabe que se um pregador desse aí for denunciado, né, muita gente vai ficar escandalizada e vai acabar se desviando, saindo da igreja. Então, eles preferem abafar o pecado do que denunciá-lo, entendeu? Hoje, divorciada, a mulher divorciada, né? Dou total razão, tá? A mulher ser agredida, tem que pedir divórcio mesmo. Esse negócio de não, eu digo, o próprio Moisés, o povo encheu tanto o saco do Moisés, né? No Velho Testamento, que Deus disse: olha, pode deixar o povo divorciado.
dê carta de desquite. O próprio Deus permitiu carta de desquite, o próprio Deus. Porque Deus já estava de saco cheio do povo casando e descasando. Deus disse, Moisés, dá a carta de desquite mesmo pra esse povo aí e acabou. Entendeu? Acabou. É o próprio Deus encheu o saco, né? Hoje divorciada e cuidando do filho sozinha, esse negócio de divórcio aí que eles ficam romantizando, que casou pra sempre. Muitas mulheres estão algemadas em relacionamentos abusivos dentro da igreja por conta disso, porque dizem que Deus não apoia o divórcio. Geralmente Deus não apoia o divórcio, Deus não deseja o divórcio, mas se você está numa situação em que você é agredida, humilhada, né? Eu sou totalmente a favor do divórcio, totalmente a favor. Eu antigamente eu não era, mas hoje em dia dá pra entender certos casos. Esse caso da Anábia Apocalipse aí, né? Sou totalmente a favor do divórcio dela. Hoje, divorciada e cuidando do filho sozinha, Anábia expõe a ferida aberta do meu gospel para que outras mulheres não sofram em silêncio. E aqui a gente vai falar também do caso da Vanilda Bordieri, né? Que veio a público, chocou a internet, né? Ela chocou a internet dizendo que era abusada, né? Ela era abusada e quando ela foi relatar isso ao pastorado, o pastorado não deu apoio a ela, tá? Então, os casos de mulheres que estão sofrendo dentro da igreja evangélica, né? E os pastores estão fazendo vista grossa, não estão fazendo nada. Agora esse aqui, amigos, isso aqui já é outro caso, já é outra mulher, né? Essa aqui já é outra mulher expondo agressões sofridas no casamento. Essa aqui já é na igreja CCB, a Congregação Cristã do Brasil, né? É popularmente conhecida como Igreja do Véu, né? Essa igreja aqui do Véu se a Assembleia de Deus já tem radicalismo acerca de casamento, essa é pior ainda, né? Essa é a igreja mais radical que existe acerca de usos e costumes. A Congregação Cristã do Brasil, a mulher aqui está vindo denunciar e nós vamos ver o vídeo, né? Dessa irmã aí expondo a agressão que sofreu no casamento, tá? Paz de Deus com todos. São 10h43 da noite aqui no estado que a gente mora, no Paraná. Essa aqui que tá do meu lado é minha cunhada e também minha amiga de infância. Eu tô tentando buscar força pra falar. A gente acabou de vir de uma reunião com o ministério, a gente não, na verdade, ela. A Bela casou há pouco tempo, tem pouco mais de um ano. Fala, amigo, pode falar. Calma aí que a gente tá fazendo uma coisa. Tá. O Gabriel, ele é um menino explosivo, um menino agressivo psicologicamente, agressivo fisicamente. E quando eu casei com ele, já tinha ensinado, só que eu não queria levar isso, não queria acreditar nisso. Então eu casei com ele, só que ele é um abusivo, ele é agressor, e eu conversei com ele hoje. Amigos, no caso, quem está fazendo a denúncia não é a irmãzinha nova, né? A cunhada que iniciou o vídeo, né? É ela que está fazendo a denúncia. E os irmãos simplesmente falaram que não há justificativa para o ministério daqui. O ministério daqui, o ancião cooperador daqui, não há justificativa. Quiseram praticamente forçar ela a continuar no casamento. Não quiseram nem ver as provas, porque mostra ela tá aqui, ó. O B.O. tá com o corpo de delito, parecendo as agressões. Fala, não pode falar, não tem vergonha da tua história, não. Gabriel. Cara, pior que a menina bonita, né? Cara, bonita, o cara agride uma mulher. Cara, sinceramente, que covardia, né, velho? Mesmo se a mulher não fosse bonita, isso não é justificativa dele, né? Mas assim, uma menina bonita, inteligente, né? Bem articulada, fala bem, né? Porque que coisa triste, né, meu? São coisa triste, né? De partir o coração. Bom moço, mas dentro de 4 paredes ele não era de bom moço. Ele pegava a panela, jogava no chão, jogava a capacete na minha cabeça, fazia as coisas, batia na parede, me arrastou pela casa com o meu cabelo, puxava assim, me arrastava pelo outro quarto, dando dedo no meio da minha cara. É monstro, né? É um monstro, né? O cara desse é um monstro, né? Um monstro, né? A igreja tá dando glória a Deus, né? A igreja tá dando glória a Deus, saltando, marchando, falando em línguas. Tem muito desses casos, né? Porque eu não sou nada disso no que eu trabalho, pago tudo naquela casa. E ele foi capaz de fazer isso comigo.
ainda fez agressão psicológica, me isolou dos meus pais. Se eu quisesse ficar perto dos meus pais, ele era um tipo de briga. E sexta-feira eu cansei. Um conselho para as irmãs, as mulheres, né? As irmãzinhas. Eu não sei como é que é esse rapaz, o proceder dele, né? Quem conviveu com ele deve saber. Mas assim, o cara dá os sinais, né? Às vezes os caras dão sinais de que serão maus companheiros. Você vê pela forma que ele trata as pessoas, né? E tá cheio dessas irmãzinhas. Eu não tô dizendo que é o caso dela, tá bom? Não tô dizendo que é o caso dela. Mas tá cheio dessas irmãzinhas aí que acabam escolhendo o cara por ser bonitinho, por ter dinheiro, por ser filho de pastor, algo do tipo, né? Ou às vezes porque tem muita irmãzinha correndo atrás dele, muita irmãzinha que é ele, que as mulheres querem o cara disputado, né? O alfa, né? Aí acaba casando com um alfa desse, né? O alfa que já tem acesso a muita mulher, geralmente não se dedica a uma mulher só. Os alfas são assim, né? A mulher que casa com alfa tem essa mentalidade, que você nunca está sozinha. Não é só você que é marmitada, entendeu? Não é só você. Então, às vezes acaba casando, né? Por status, não estou dizendo que é o caso dela, mas às vezes as meninas da igreja acabam casando por puro status, com filhos de pastores, presbíteros, levitas, pregadores, né? E vivem casamentos infelizes por conta disso, entendeu? Porque às vezes casam por um determinado interesse e você vê que a pessoa é uma pessoa escrota do cacete, né? E quando você já vê, você já tá casado e tá vivendo algo, a coisa acaba evoluindo para agressão física ou agressão psicológica. E você vê que aquela pessoa não é tão santa quanto você julgava ser, né? E as pessoas, assim, a qualquer mínimo sinal que você vê que a pessoa tem uma coisa que você não atura de jeito nenhum, não case, não se relacione com essa pessoa. Se a pessoa tem um defeito que você não suporta de jeito nenhum, não se case. Não vá na onda de pastores que não, você tem que orar pelo teu relacionamento, você tem que ficar, tem que continuar, tem que orar para Jesus fazer a mudança. Não, saia. Qualquer relacionamento abusivo que faz mal pro teu psicológico, saia. Relacionamento é para fazer bem. É para te fazer bem, para te deixar segura, não para te amedrontar, para te fazer medo, para te deixar deprimida ou para te deixar ansiosa. Denuncie ou saia. E se estiver sofrendo agressão, denuncie. E se estiver se sentindo mal, saia desse relacionamento. Porque eu cheguei do trabalho, o dia já tinha cansativo e ele falou que tava traindo ele, sendo que ele levou e me buscou lá no trabalho. E foi um motivo dele me puxar, me brigar. Pera. O homem afirma, o marido dela, no caso, né? O Gabriel, né? Gabriel. O Gabriel, ele afirma que a mulher dele estava traindo ele, no caso essa irmãzinha estava traindo ele no trabalho, e ele agrediu ela porque ela estava traindo. Coisa de homem emocionado, né? Se a tua esposa tá te traindo, você não vai... Amigo, eu digo o seguinte, se a mulher tá te traindo, né? Não bata, não mate, não faça nada, não faça nenhuma loucura, nem contra ela, nem contra o urso, né? O que você tem que fazer como homem é engolir o orgulho, né? Agir como homem, como você pegar suas merdas e sair de casa, deixar ela lá, mesmo que ela fique chorando. Ai, não, amor, não, o que você está pensando? Ai, não, eu amo você, foi um deslize, eu não queria, foi um acidente. Mesmo que ela venha chorando nos teus pés, seja homem, pega as suas coisas e sai de casa. Não precisa bater na mulher, cara. Se a mulher tá te traindo, não precisa bater na mulher, só saia da situação, saia da encrenca, entendeu? Mas esse cafajeste, eu tenho certeza que ela não tava traindo ele. Tenho certeza, entendeu? Tenho certeza. Se essa mulher aí for uma mulher que trabalha CLT, cara, no mercado, deixa eu que a mulher vai ter tempo de trair o cara, né? Coitada, né? Ela disse que o cara buscou ela, levou ela pro trabalho e buscou ela, né? E, enfim, às vezes o cara quer difamar a mulher também, né? Já tá de saco cheio da mulher, do casamento, aí fica difamando. Ela estava me traindo, está me traindo, né? Cafajeste de merda. No braço, e eu cansei de ficar com essa aparência, de tudo isso. Você tem que cansar mesmo, né? Tem que cansar. Cara, esse vídeo vai ficar muito longo. Me desculpem a vocês, amigos, mas é um assunto sério que a gente tem que tratar, já que as igrejas não estão pregando, não estão falando disso no púlpito, a gente tem que falar aqui, né? Isso é um assunto sério. Tem que cansar mesmo.
né? Nós somos seres humanos, nós nos sobrecarregamos, a gente enche o saco, você tem que cansar mesmo. Uma situação abusiva dessa não é normal, não romantizar não. Não escute se o pastor virar pra tu e dizer assim, continue com ele lhe traindo, continue com ele lhe batendo, continue com ele chegando drogado na tua casa. Não romantize essa merda, saia antes que aconteça uma tragédia pior. Isso é vergonhoso. Além de tudo, ele tá com a capacidade bem aqui. Bem aqui. Vagabundo de merda. Não tem justificativa, cara, se agredir a mulher. Não tem justificativa. Ela pode trair, fazer o que for. Não tem justificativa, cara. O cara bater na mulher. Não tem justificativa. Cara, não tem. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O sofá, ele tá com a capacidade em mim. E ainda tem mais que... Fala dela, fala tudo. Não tem medo de falar, não. Não tem vergonha, é tua história. Ele é mentiroso. Ele é... Segue, amiga, não vai conseguir. Não deixa ele sair por disso, não. Porque Deus, ele tá no céu mesmo. Fala, fala. As pessoas têm que saber quem é, as pessoas vão ver. Isso precisa chegar em alguém. Ele não pode, gente. Ele não pode fazer isso. Vocês querem apostar quanto? Que se a gente abrir os comentários vai ter gente defendendo o Gabriel aqui. Quer apostar quanto? Quer apostar quanto comigo? Que vai ter pastor, vai ter gente da igreja evangélica defendendo esse cara. Cara, basicamente a moça tá tão emocionada. A gente já entendeu a história aqui, né? A moça tá muito emocionada aqui. Eu não sei nem se eu quero continuar esse vídeo, que ainda tem um vídeo da Vanilda Bordieri pra gente reagir. Mas é isso, né? A moça jovem, né, cara? A gente pensa que isso acontece com irmã velha, né? Não, é com moça jovem, a moça bonita, jovem, né? Cara, coisa triste. Outra moça. Ele é quase 10 anos mais velho que ela. Ele já bateu nela na primeira semana de casamento. Primeira semana de casamento, depois da minha lua de mel. Por motivo de brigar com a minha família. Ele me pulou da cama, eu bati meu braço e ficou roxo. Eu tive que usar uma blusinha maiorzinha no dia, porque eu tava com vergonha. Vergonha porque era a primeira semana do casamento. Como que eu ia falar isso pro pessoal? Como que eu ia reagir isso? Se nem eu tava preparada. Mas eu achei que ia mudar. Ele orou pra Deus, prometeu pra Deus. Ele não cumpriu nem a palavra. Ele não vai mudar. Quando ele fica esse negócio, bateu uma vez, ele não vai mudar. Ele me agrediu, disse que ia mudar. Ele não muda, meu amor. Não muda, não. Não muda, não. Ele vai mudar pra pior, né? Aquele cara que você conheceu antes de casar com ele vai mudar pra pior. Vai ficar cada vez pior, né? Ficar cada vez pior. Não caio nesse negócio, não caio. Eu vejo muito bem que você... mas ela é da igreja. Mesma coisa pra mulher também, né? Ela é da igreja, Não, veja quem é a pessoa. Veja primeiro quem é a pessoa. Antes de meter uma aliança, né? Antes de colocar debaixo do teto, veja quem é a pessoa direitinho, entendeu? Veja quem é a pessoa. Nunca mais ele fez pra Deus, nunca mais ele me tocar. E de lá só vem piorando. Mas mesmo assim, com toda a fraqueza, diante de Deus, não tem porque eu tá mentindo, não tem, que tem prova, e ela tem prova no celular dela. A gente também tem áudio de relatos de outras mulheres que ele também fez isso, moços da igreja que ele também fez isso. Caramba, o cara acostumadinho a bater a mulher, hein, velho? Acostumadinho, outras meninas ele já agrediu, outras namoradas. Caramba, hein? E pode, né? Abafado, né? Os pastores, não. Isso é mentira, isso é calúnia. Deve ser algum filho de algum peixe grande, Por isso que estão abafando. Deve ser filho de algum peixe grande da igreja. Isso eu vou expor tudo. Sabe por quê? A maior preocupação dele é a liberdade dele. A maior preocupação. Querida, vocês estão expondo pro pessoal ficar sabendo. O negócio agora é justiça. Você tem que botar na delegacia, tem que ser preso, um babaca desse. A maior vitória que vocês têm que buscar agora é a prisão desse babaca. Tem que ser preso, ele é agressor. Não é tô ficando na internet, ficar só na internet, não. Tem que deixar na delegacia, registrar boletim de ocorrência, fazer exame de corpo de delito. Bom, mesmo se ela tivesse feito isso no dia que foi agredida, né? Ninguém sabe quando que foi essas agressões por parte dela, né?
Tem que mostrar as agressões, tem que fazer a denúncia. Você tem que fazer a denúncia, não é depois que passar os hematomas, você tem que fazer no dia que foi agredida. Fazer o exame de corpo de delito e ter provas, né? Que o cara de bom mesmo filmar tudo, né? Filmar a discussão para ter provas suficientes para acusar o cara. Inventar de fazer denúncia depois de anos e anos de tá apanhando, depois, né? Fazer denúncia depois, né? Primeiro que o primeiro sinal de agressão, que foi o empurrão aí que ele deu em você, já era para ter divorciado desse cara, já era para ter ido embora. Muita gente, a mulher ficou com medo, né? Primeira semana de casamento e pedir divórcio, assim, né? Mas era o certo a se fazer, deixar esse cara. A situação dele é como ele vai ser visto, porque ele subia lá no púlpito da igreja para pregar a palavra, ia lá no púlpito. Outro caso, né, de pregador. O caso da Nábia Apocalipse, marido pregador. Eu sabia que esse caso também era de pregador. Eu sabia, de pastor que prega. Eu sabia. Por isso que estão fazendo essa vista grossa, entendeu? Por isso que estão fazendo vista grossa. Geralmente esses casos assim é sempre a mesma coisa. É alguém influente, algum homem influente na igreja. Aí a esposa resolve denunciar, a esposa resolve dizer que sofreu agressão, que foi agredida, que era humilhada, Aí os caras passam pano, entendeu? Porque é o mesmo método. Eles não querem expor esses homens, porque sabem que esses homens, como tem relevância lá, eles vão arrastar meio mundo de fiéis, né? E eles vão perder dízimo. Muita gente vai ficar escandalizada com o assunto e com a razão, né? Tem que ficar escandalizado mesmo, né? E eles sabem que eles perdem ovelhas com isso. Eles perdem dizimistas, né? Não é o caso em si que é escroto, né? É o que acontece depois da exposição, entendeu? Testemunhar, orava, comprava instrumento para dar na igreja. E vocês sabem, né? Que a igreja, na maioria das vezes, é quem dá mais, é quem se mostra mais. Então, o ministério não deixou ninguém com ela, porque ele procurou o ministério sem ela saber, ele procurou o ministério sozinho, contou uma versão, o ministério não quis nem ver as provas dela. Ela tá aqui, ela fez corpo de delito, saiu todas as agressões no corpo de delito, ela fez BO, ela fez medida protetiva, ela tem marca no corpo dela e o ministério não quis nem. Ainda bem que ela tem as marcas, então agora é pedir para ele ser preso. Já fez o exame, tudo certinho, agora é pedir para ele ser preso, torcer para a justiça ser feita, né? A gente já viu esse caso aqui, vai ficar muito comprido o vídeo, agora a gente vai reagir ao vídeo que interessa, o bombástico, a bomba, que é o caso da Vanilda Bordieri, que é uma cantora evangélica, né? A gente vai reagir ao vídeo dela aqui agora, né? E senão esse vídeo vai ficar muito longo e eu não quero ficar fazendo 1 hora de vídeo aqui, tá? Pra quem não sabe, eu já me escondi na Paraíba por 3 meses com medo de morrer. Pra quem não sabe, eu não falava com medo de tomar tapa na boca. Pra quem não sabe, eu dormia no chão com a minha filha recém-nascida, enquanto o abusador, o que me agredia, dormia na cama que eu achava que era pra ser minha e da minha filha. Amigos, o caso, eu não sei se esse caso da Vanilda Bordieri, tá falando do ex-marido dela, né? As aparências enganam, amigo. Você vê esses casamentos bonitinhos da igreja, você não sabe qual que acontece dentro de 4 paredes, né? E esse caso da Vanilda Bordieri tá ganhando muita repercussão, né? Ninguém imaginava que a Vanilda Bordieri passaria por isso, que viria a público denunciar isso, né? Ninguém imaginava que ela vivia esse tipo de coisa, né? E ela resolveu botar a boca no trombone e contar tudo. E é o que as mulheres têm que fazer. A gente tem que encorajar as mulheres a dizerem isso, né? Parar de romântico, que nem o pastor Zé Gomes estava falando. A gente tem que parar de orar pro agressor. Agressor se denuncia. Existe lei para isso. Na minha adolescência, eu quero falar mais sobre isso, que talvez seja a revelação mais séria da minha vida. Eu fazia parte de um grupo na cidade de Sorocaba, onde as pessoas eram casadas. E de repente, uma pessoa que fazia parte do grupo se separou. E o resto do grupo queria que eu casasse com essa pessoa. E eu não queria, porque eu não tinha sentimento. Viraram as costas para mim.
me É chantagearam. exatamente, é assim que acontece, né? Você tem que casar porque o pastor tá mandando, porque o presbítero tá mandando, porque o líder de jovens tá mandando. É os casamentos de cupidos, né? Isso acontece muito dentro da igreja, né? Tá lá o pessoal, né? Não, você tem que casar com fulaninho, você tem que casar com fulaninha, né? Aí a pessoa, o otário, né? O otário, a otária vai lá e segue o conselho do líder, né? Acaba se casando e acontece esse tipo de coisa aí muitas das vezes, né? E me mandaram para um sítio com essa pessoa. Vou falar isso pela primeira vez. Essa pessoa que abusou de mim quando eu tinha 16 anos, era um presbítero da igreja, nunca contei isso. É aí que começa todo o erro da nossa vida. 16 anos. Quantos anos a Vanilda Bordieri tem? Esse caso deve ter mais de 20 anos, né? Coisa há anos atrás, amigos. Olha só, essa coisa nem é caso nem recente. Imagina hoje como é que tá, né? Imagina hoje como é que tá. Coisa de 20 anos atrás, né? Que meu Deus, hoje tá 1000 vezes pior. Vida sentimental. E me abandonou num sítio que eu não sabia como voltar embora. Pessoas desse grupo de louvor fizeram com que eu tomasse remédio para que eu não ficasse grávida. Mas essa pessoa ficou comigo um dia e foi embora. Foi embora. Eu tinha 16 anos, não entendia o que estava acontecendo comigo. Pelo céu. Negócio diabólico. No caso, eles fizeram uma vigília, né? É vigília, sempre assim, é vigília, jejum, né? Vamos ter um retiro espiritual num sítio que ninguém viu, no monte. Não vá pra essas coisas, amigo. Esse negócio de monte, homem, mulher, principalmente se for sozinho. Tem uma história de uma senhora, de uma irmã da igreja que disse que um pastor inventou de levar ela pro monte, né? Chegou na porta dela, ele disse que ia ir outros irmãos. Ele chegou na porta dela de carro e disse: irmã, eu vou levar a senhora pro monte. Só vai nós dois. Amigo, não vá pra esses negócios, não vá. Ah, mas é o pastor, o presbítero, pode ser quem for. Não vá. Não vá. Né? Armaram a arapuca aqui pra Vanilda Bordieri. Com certeza foi esse presbítero que armou, né? Não, digam lá que eu quero a Vanilda Bordieri. Eu quero ela nesse sítio. Diga que vai ter um culto lá. E ele se aproveitou da situação e abusou sexualmente da Vanilda Bordieri. Que coisa diabólica, né? E o pessoal obedeceu, né? Porque ele é homem de Deus. É o presbítero que tá mandando. Você vai desobedecer? Eu não sou doido, né? Eu não sou louco, né? Vamos fazer o que o presbítero, o homem de Deus, está mandando, né? Meu Deus. Ai, cara, não dá pra... Você tá entendendo porque eu não puxo... Quando eu tava lá, eu não puxava o saco desses caras, agora que eu não puxo mesmo, entendeu? Agora que eu não puxo mesmo. Tem que puxar saco desses homens, não. Ai, o homem de Deus é presbítero, é anjo da igreja, eu não sei o que. É um homem de carne e osso que nem eu e tu. Às vezes é mau caráter e tu não sabe. Pela unção de Deus na minha vida, pela vida dos meus filhos, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu não tinha noção. E me abandonou e eu fiquei uma semana jogada nesse sítio, que eu não sabia como voltar, não sabia como sair, e eu só chorava. Eu só chorava. Até que apareceu uma pessoa de longe e eu reconheci. Deus mostrou para o meu irmão, Adão, onde eu estava. E o meu irmão foi me buscar. E quando o meu irmão me viu, magra, criança, eu era inocente. Eu era inocente. Eu não tinha noção da vida. Eu não tinha noção do que era estar passando por aquilo. Infelizmente, né, o pai e a mãe não devem deixar ela de menor, 16 anos, né? Pai e a mãe, não, a gente não vai num sítio que você nunca foi. A gente não vai fazer uma coisa dessa. O pai e a mãe devia ter isso. Mas infelizmente, cara, o pai e a mãe tem aquela cabeça da religião, né? Não, ela vai estar com o presbítero, ela vai estar com o pastor, ela vai estar com o irmão fulano, é homem de Deus. Aí deixa o adolescente, a filha adolescente, né? Ou o filho. Muitas das vezes isso acontece até com o homem, né? Que nem teve o caso aí do pastor da Assembleia de Deus aqui da IADP, que estava estuprando jovens, né? Rapazes, adolescentes, né? Levava os adolescentes para casa dele e colocava filme pornográfico para os adolescentes assistirem, né? Eu ver o pai e a mãe tem essa cabeça, né? É homem de Deus, é mulher de Deus, né? Vou deixar meu filho, minha filha com ela. Ela vai sair da cidade, vai para um sítio, vão orar, né? Não confie, amigo, não confiem, não entregue sua criança, seu filho para qualquer um, não. Porque eu amava aquele grupo, eu amava os irmãos da igreja. E você sabe o que aconteceu comigo? Presta atenção, eu nunca falei isso pra ninguém.
Mas eu preciso falar porque esse grupo da cidade de Sorocaba sabe o que eles fizeram comigo. Eles sabem o que eles fizeram comigo. Quando meu irmão chegou, e o meu irmão chorando me resgatou, o meu irmão foi tirar a satisfação. Não existia esse negócio de ter que denunciar, prender. Não existia. Não, a sua época era pior ainda. Essa época era pior ainda. Foi silenciado mesmo. Hoje ainda é. Foi silenciado. Não existia essa coisa de denúncia, de violência contra a mulher, de agressão, de Lei Maria da Penha. Não existia. Ficava tudo por isso mesmo, né? E eu era de menor, eu era uma criança quando isso aconteceu comigo. Mas o pastor da igreja, na época, para defender o obreiro pedófilo, o obreiro abusador. Cara, dá um nojo assistir essas coisas, né, velho? Acho que dá um terror você congregar de novo. Dá um terror, né, amigo? Não tem como lá, cara. Depois que você se liberta daquele sistema ali, não tem como, entendeu? Não tem como você olhar com os mesmos olhos. Eu acho assim que a pessoa que enxergou a verdade do que é hoje dentro da igreja evangélica, hoje, como está, o cenário que está, eu acho que depois que você enxerga como é que funcionam as coisas lá dentro e você sai, se você voltar, você é um otário, entendeu? Você é um idiota, você é um completo idiota. Porque você entendeu as engrenagens do sistema e está voltando, está colocando as mãos. É igual você soltar um passarinho da gaiola e ele voltar para a gaiola. Entendeu? Você está saindo do sistema e volta novamente para se algemar no sistema. Depois que você enxerga, cara, não tem como, entendeu? É intragável, é intragável. Você escutar uma coisa dessa e você ainda continuar pagando o pau. Já imaginou se a Vanilda Bordieri tivesse continuado lá nessa igreja? Já imaginou? Tu já imaginou? Eu não sei, cara. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ver essas coisas abjetas, essas coisas nojentas, essas coisas destrutivas, pessoas sendo destruídas, pessoas sendo manipuladas, pessoas agora sendo agredidas e as pessoas ainda continuam lá devotando sua fé nesses homens. Eu não sei como, não sei como. É uma alienação, é uma doença, cara. O obreiro do estuprador. Ele virou para a igreja e disse: a Vanilda não era nem virgem. Ele fez isso comigo. Canalha, né? Canalha. Passei tudo isso. Eu era uma adolescente que me dedicava à obra do Senhor. Eu era uma adolescente que doava a minha vida para a obra do Senhor, mas eu fui abusada. Eu fui abusada. Nos meus 16 anos. E naquela época, uma pessoa de 16 anos não tinha noção. Esse negócio de grupo de jovens, de grupo de adolescentes tem que acabar. É muito radical isso que eu tô falando, mas isso tem que acabar. Porque só assim que vai acabar esses casos. Adolescente, jovem, tá na igreja. Adolescente não é pra estar envolvido com o adulto, né? Porque esses negócios de grupo, de célula, tem sempre um, dois, três adultos que toma conta, né? Aí tem sempre viagem, confraternização. Aí vai pra um hotel, vai pra praia, vai pra não sei onde. Isso tem que acabar. Esse negócio de grupo de jovem, grupo, isso tem que acabar. Isso acontece muita sacanagem, isso acontece muito problema, acontece muito estupro, acontece muita manipulação. Cara, essa coisa tem que acabar. Jovem chegou na igreja, tem que todo mundo sentar igual a igreja tradicional. Todo mundo é um membro, tem que sentar o jovem junto do pai e da mãe, o adolescente junto do pai e da mãe, a criança junto do pai e da mãe. Né? Esse negócio de colocar teu filho pra fulaninho cuidar do culto, ciclaninha cuidar do teu filho, fulano cuidar do teu filho. Quem tem que cuidar do teu filho é tu, que é pai e mãe. Esse negócio de jovem, de adolescente, esse negócio de grupo. Por isso que eu adoro a forma que as igrejas batistas, as igrejas mais tradicionais têm, né? Você sempre vê a criança junto dos pais. Você nunca vê criança em departamento infantil, departamento de adolescente. Isso não existe, né? Essas coisas devia ter acabado há muito tempo. Porque a nossa vida era dentro da igreja. A nossa vida era orar de madrugada. E eu fui abusado por um obreiro da casa do Senhor. E quando aconteceu... Não são babaca, não tem nada de obreiro. Obreiro, são um estuprador. Não tem nem que rotular esse cara de obreiro. Esse cara não tem nada de obreiro. Se isso comigo, eles foram... Obreiro do mal, né? Obreiro de Satanás, né? Me instruindo que eu não podia falar nada
para ninguém. Outros obreiros da casa do Senhor. Escuta, você não pode dizer, você não pode denunciar, porque senão a igreja vai ser exposta, os ímpios vão escandalizar, o Ministério Público vai vir aqui, a justiça vai, o pastor vai ser processado. Não denuncie, fique caladinha, né? Olhe para Jesus. Ah, você foi abusada, olhe para Jesus. Não conta para ninguém, entendeu? Ninguém pode saber, nem os irmãos não podem saber, seus pais não podem saber, a imprensa não pode saber, entendeu? Senhor. Você tem que ficar, Mulheres de você tem que ficar caladinha. obreiros chegavam para mim, você tem que ficar quieta, você não pode falar, você não pode falar, você não pode falar, você não pode falar. E diante da igreja, o pastor disse que eu tinha que ser excluída porque eu não era virgem e que eu estava me levantando para derrubar os obreiros. É o Satanás, é o inimigo, está usando ela está usando para causar dissensões, causar divisões, né? É mentira, é manipulação, é o inimigo. Eu me senti um lixo jogada fora, mas mesmo assim eu não saí da igreja, eu não saí da presença do Senhor. Tô conseguindo falar sobre isso, né? Graças a Deus. E aí o primeiro que apareceu... Só achei que você demorou muito tempo para falar, né? Já tá velha aí, Vanilda Borgieri. Você já tá bem velha, né? Demorou demais para falar isso. Devia ter falado isso há muitos anos, né? Se brincar, os responsáveis não estão nem mais vivos, né? Nem mais vivos estão mais, né? Demorou demais, não demore. Aconteceu, fale. Não espere dar nem 24 horas. Primeiro que apareceu, que ficou sabendo do que tinha acontecido na igreja, chegou para mim e disse assim: não tem problema, eu aceito você, eu caso com você. Mas com 1 ano, ele começou a me bater, porque ele dizia: você não vale nada, eu te conheci, você não era mais nada. E eu passei 12 anos apanhando. 12 anos. Deus abençoe o pastor Zé Gomes, Deus abençoe o pastor Zé Gomes, né? Porque se não fosse por ele, as mulheres não estariam. 3 casos hoje, né, recentes, de mulheres que estão denunciando obreiros, pastores, que estão sendo agressores, sendo maus pais, maus maridos, né? Tem que denunciar mesmo, tem que botar a boca no trombone e expor, retirar as máscaras, né? Tem que expor mesmo, porque quando Davi pecou, né, o profeta Natan foi lá desmascarar Davi. A gente tem que desmascarar falsos profetas, a gente tem que desmascarar falsos obreiros, a gente tem que desmascarar mau caráter, tem que ser desmascarado. Esse negócio de passar pano, não conte, não exponha, não, tem que expor mesmo. Entendeu? Que nem Jesus expôs os fariseus lá. Vocês são raça de víboras. Vocês comem um camelo, engolem um mosquito. Vocês comem um mosquito, engolem um camelo. Vocês são sepulcros caiados. Jesus expôs diante de todo mundo. Tem que expor mesmo. Canalha, você tem que expor mesmo. Apanhando. E eu apanhei na presença do meu... Parece que o vídeo foi silenciado, né? Cortaram aqui. Eu acho que foi até a plataforma do Instagram que deve ter cortado o restante do áudio, mas eu vi. Não, já tá continuando. Eu não ficava grávida, eu tinha hemorragia direto. Eu preciso falar essa história pra vocês. E tirei um dos meus ovários. Eu levava soco, eu levava chute, puxão de cabelo, cala a boca. Eu vivi nesse ambiente até que um dia eu acordei de manhã e eu vi 2 cordas amarradas. E eu já tinha minha filha, era pequenininha. Durante a minha gravidez foi um período que eu achei que Deus tinha mudado a minha vida, tá? Durante a gravidez foi o período que eu fiquei feliz, que eu não apanhava mais porque eu estava grávida. Eu disse: Deus mandou minha filha para mudar a minha história, eu não vou apanhar mais. Porém, quando a minha filha nasceu, eu apanhei ainda na minha dieta, amamentando. Pra quem não sabe... Parece que o vídeo terminou mesmo, né? Foi cortado, né? Que Deus abençoe a cantora Vanilda Borgieri, né? Que teve coragem de expor o que aconteceu nos bastidores, enquanto ela ainda já era conhecida, né? 12 anos de casamento sofrendo. Que Deus abençoe a cantora Vanilda Borgieri. E eu espero que a atitude dela mobilize outras diversas mulheres que passam por maus tratos dentro da igreja evangélica. Amigos, eu ia comentar mais, mas o vídeo já está muito grande porque a gente expôs 3 casos aqui, né? Que Deus abençoe a primeira lá,
que Apocalipse, né, a influenciadora. Deus abençoe a jovenzinha aí que estava apanhando do pregador também, né? E você tem que fazer como elas, né? Tem que fazer como essas mulheres. Se você está passando por maus tratos, está sendo maltratado, está num casamento que você, seja independente do casamento se for da igreja ou não, denuncie. Agressor, você não ora por ele, né? Você não consagra para ele mudar, você se deixa, né? Você não pode ter ódio, né? A palavra de Deus diz pra gente não ter ódio das pessoas, né? Mas você deixa. Se o seu casamento chegou a esse ponto de estar sendo agredida, está sendo violentada, algo do tipo, se denuncie, né? Não importa se é presbítero, se é pastor, se é reverendo, não importa o que pare, né? Não importa o que é, né? Você denuncie, entendeu? E isso são casos que estão acontecendo com recorrência dentro da igreja evangélica, estão acontecendo a gente tá vendo muito isso, né? Depois do sermão do pastor Ziel Gomes e da Helena Raquel, a gente tá vendo muitas mulheres se posicionando, mostrando que o casamento o casamento muitas vezes evangélico não é essas maravilhas que as pessoas falam, que existem pastores que não vão apoiar muito dos casos por conveniência, né? Então a gente tem que voltar, né? Falar a verdade, né? Porque Jesus, ele é a verdade. Então a gente tem que expor a verdade, não pode omitir nada, não pode segurar, não pode abafar, né? E nós, como igreja de Cristo, nós temos que apoiar essas pessoas, né? Ah, mas foi o pastor, vai dar escândalo. Ah, não sei o que. Se dane, quem procurou escândalo, quem procurou o pecado tem que ser exposto, né? É isso que tem que ser feito. Então, amigos, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu comentário abaixo. Se você está passando por qualquer tipo de violência dentro do seu casamento, eu quero encorajar você a fazer seu pedido. Disque 190, denuncie, não sofra calada, tá? Que isso é muito importante para que a justiça seja feita. Eu já me escondi